Olá amigos, espero que estejam todos bem. Bom, na nossa videoaula de hoje nós vamos falar um pouco sobre motivações básicas do empreendedorismo, perfil de empreendedores e tipos de empreendedores. Bom gente, eu vou ocultar aqui a câmera para garantir uma melhor visualização do conteúdo dos slides. Bom, para iniciar esse conteúdo, gente, eu queria falar um pouco para vocês, vamos começar falando sobre as motivações básicas para o empreendedorismo, mas eu queria enfocar um pouco aqui nessa palavra motivação. O que vem a ser uma motivação, né? Se a gente quebrar essa palavra aqui, aqui nesse ponto, a gente vai ver que são motivos que nos levam ou nos conduzem a um conjunto de ações, tá? Eu digo para vocês que a motivação ela é um elemento intrínseco ao ser, tá? Ao indivíduo. Ou seja, existem elementos que são capazes de motivar uma pessoa e não motivar outras. Tá? Antes da gente iniciar a nossa discussão aqui sobre as motivações do empreendedor, eu queria falar um pouco, dar um exemplo aqui sobre uma motivação. Com um exemplo bem clássico, tá? Muita gente, por exemplo, imagina que o dinheiro é um elemento que traz uma motivação. Tá? Mas eu falo para vocês que o dinheiro ele não é classificado dentro da gestão de recursos humanos como uma motivação em si, e sim um incentivo. Tá? Incentivo é um elemento externo por si só. Esse elemento externo ele pode ou não gerar uma motivação, vai depender das características do indivíduo. Tá? Então, portanto, nós podemos dizer que o dinheiro em si ele não é um fator motivador, e sim algo que pode despertar a motivação de alguém. Por isso que ele é classificado como um incentivo. Então, às vezes, nem sempre uma quantia financeira vai motivar uma pessoa para o trabalho. Tá? Isso vai depender das características individuais daquela pessoa. Vamos imaginar aqui por um instante a seguinte situação. Vamos imaginar que uma pessoa tem um filho com um câncer terminal. Tá? Se você oferecer qualquer quantia adicional para aquele indivíduo, naturalmente ele vai ter uma motivação direcionada ao trabalho. Mas não pelo dinheiro em si, mas sim por conta da condição que ele apresenta naquele momento. O uso que ele vai fazer daquele dinheiro vai gerar uma motivação naquela pessoa. Tá? Se você pegar um funcionário qualquer que trabalhe 8 horas numa jornada em um ambiente de escritório, por exemplo, pode ser que o dinheiro traga motivação adicional, mas porque o ambiente de trabalho é agradável. Tá? Se você pegar uma outra pessoa que tem um trabalho muito físico, muito desgastante, e oferecer apenas dinheiro adicional para ele, nem sempre ele vai ter motivação adicional para efetuar aquele trabalho, ele vai ter interesse, né, em aceitar aquela proposta. Tá? Portanto, eu gostaria só de salientar que a motivação é algo intrínseco, né? Vai depender muito das características do sujeito, né? Se aquele elemento vai trazer motivação ou não. Mas eu digo para vocês que, por exemplo, um ambiente de trabalho bem estruturado, saudável, com pessoas bacanas, por exemplo, né? Isso é uma motivação para o trabalho, né? Isso traz motivação para a grande maioria das pessoas, tá bem? Bom, gente, então agora que a gente já delimitou um pouco sobre essa palavra, vamos falar um pouco sobre as motivações básicas do empreendedorismo, tá? O que um empreendedor geralmente tem na sua personalidade que traz motivação para o trabalho, né? Primeiro ponto, forte desejo de ser o seu próprio patrão, de ter independência e não receber ordens dos outros. Tá? Então esses 3 elementos aqui são muito presentes, né, dentro de um empreendedor. Tá? Primeiro, a possibilidade de ter o seu próprio negócio, né, sendo o seu próprio patrão, ser uma pessoa independente, né, que não dependa de ninguém para alcançar resultados, que não queira mais receber ordem de outras pessoas, né? No caso daqueles empreendedores, aquelas pessoas que são empregados de outras empresas, né? E claro que o empreendedor ele vai se fundamentar apenas no seu talento pessoal, né? Ele vai utilizar esse talento pessoal para gerar resultados. Tá? A isso dá-se o nome de espírito empreendedor. Portanto, se você quer ter um espírito empreendedor bem desenvolvido, gerando aí motivação básica para você empreender,
você precisa ter essas 3 características básicas aqui e fundamentar-se no seu talento pessoal. Oportunidade de trabalhar naquilo que gosta. Tá? Isso aqui é muito importante. Quando a gente vai montar uma empresa, empreender em alguma coisa, a gente precisa ter tesão por aquilo, né? Gostar daquilo. Tá? Em vez de trabalhar apenas como um subalterno para ter segurança, né? Ou um salário mensal e férias a cada ano. Tá? Geralmente as pessoas que são empreendedoras, elas não visualizam muito isso aqui. Tá? Essa segurança que um emprego formal traz. Tá? Ele é uma pessoa que está disposta, por exemplo, a correr riscos, né? Como a gente já falou na videoaula anterior. Tá? Mas gostar do que se faz é muito importante, né? Para que você tenha sucesso e para que você tenha motivação para trabalhar naquilo, né? Para empreender, para realizar. Perfeito? Sentimento de que pode desenvolver a sua própria iniciativa sem o guarda-chuva do patrão. Isso aqui está muito relativo àquela segurança que nós falamos agora há pouco, né? Então, o empreendedor é aquela pessoa que tem aquele sentimento bem desenvolvido, né? De ter uma iniciativa, de criar um novo negócio com base no seu talento pessoal, algo que ele gosta de fazer, gosta de trabalhar, abrindo mão aí da segurança que o guarda-chuva do patrão, né, que entre aspas, daria para ele. Continuando aqui, pessoal, as motivações básicas para o empreendedorismo. Esse outro ponto aqui, ó, desejo pessoal de reconhecimento e de prestígio, né? Ou seja, o empreendedor é uma pessoa que busca isso aqui, tá? Busca ter reconhecimento pela realização que ele faz, por aquilo que ele realiza, tá? E claro que isso vai trazer prestígio e é uma coisa apreciada por ele. Quando o empreendedor tem essas características aqui bem desenvolvidas, significa que ele estará motivado para fazer o seu trabalho, tá? Outro elemento é o poderoso impulso para acumular riqueza, né? Isso pode ser aí, porventura, um incentivo, né, a mais, né? E pode despertar uma motivação, já que a gente vive num sistema capitalista, onde isso implica que o acúmulo de dinheiro, né, o acúmulo de riqueza se torna importante, tá? Oportunidade de ganhar mais do que quando era simples empregado, né? Isso aqui pode ser um elemento que pode gerar uma motivação também para o empreendedor, tá? Embora eu julgue que esse aqui talvez não seja um elemento mais importante, tá? Isso aqui é mais um fim do que um meio, perfeito? Descoberta de uma oportunidade que outras pessoas ignoraram ou subestimaram, né? Então, o empreendedor é sempre aquela pessoa que explora oportunidades, tá? Oportunidades novas, oportunidades que muitas vezes algumas pessoas dizem, isso não vai dar em nada, isso não vai te levar a lugar nenhum, né? O empreendedor é aquela pessoa que sabe aproveitar aquela oportunidade, baseando-se em seu talento pessoal, fazendo aquilo que gosta, né? Como nós já evidenciamos anteriormente. E, por último, aqui o desafio de aplicar recursos próprios e habilidades pessoais em um ambiente totalmente desconhecido, né? Isso aqui tem muito a ver com a característica de estar disposto a correr riscos, né? Ou seja, arriscar os seus recursos próprios, colocar em evidência as suas habilidades pessoais em um ambiente que ele não conhece muito bem. Perfeito? Dando continuidade aqui agora. Portanto, gente, vamos resumir aqui algumas características de um empreendedor bem sucedido, tá? Perdão. Primeiro aqui começando com essa daqui, ó, iniciativa e busca de oportunidades, né? Então isso aqui é uma característica inerente ao empreendedor, é uma característica inclusive contínua, né? O empreendedor sempre é uma pessoa que tem iniciativa e sempre é uma pessoa que estará buscando novas oportunidades, novas formas de realizar o trabalho, de atender necessidades dos seus clientes, né? Então isso é uma característica de um empreendedor que é bem-sucedido, tá? O que deseja ser bem-sucedido. Outra característica é a perseverança, né? Você tem que ter perseverança, acreditar no seu trabalho e acreditar nos resultados que serão colhidos por ele. O empreendedor geralmente é uma pessoa comprometida com aquilo que ele se dispõe a fazer. É uma pessoa que busca efetividade, nós vamos ver mais adiante que a efetividade é o casamento perfeito da eficiência e da eficácia, né? Ou seja, preocupação com os meios e com os fins, tá? Coragem para assumir riscos, mas não riscos de qualquer forma, tá? Ou seja, como a gente já falou aqui anteriormente, empreender não é sair feito louco aí, né? Comprando tudo que é ideia, né? Mas comprando apenas ideias que
nos forneça uma certa segurança, né? Ou seja, não é dar um tiro no escuro, mas é dar um tiro calculado. Ou seja, dar um passo sabendo bem onde é que a gente está pisando, tá? Embora, claro, que em algumas situações o risco é muito maior, né? E tem que se ver se vale a pena correr ou não. Mas o empreendedor bem-sucedido é aquele que corre risco, mas um risco calculado, conhecendo pelo menos minimamente aquilo que ele está fazendo. E outra característica de um empreendedor bem-sucedido é a fixação de metas objetivas, né? Ou seja, de nada adianta você sair estimando aí algo que você sabe que não vai conseguir cumprir ou algo que você não tem certeza acerca do benefício que vai ser gerado, né? Então, o empreendedor bem-sucedido é aquele que geralmente fixa metas objetivas, ou seja, ele sabe bem o que vai ser alcançado e o benefício que aquilo vai trazer. Bom, gente, dando continuidade aqui às características do empreendedor bem-sucedido, né? Um resumo de tudo que nós já vimos até agora, tá? A busca de informações, né? Um empreendedor bem-sucedido é aquele que está sempre antenado com o mundo à sua volta, né? Buscando informações, novas tendências, tá? Que são ditados aí pelo mercado consumidor, pelos fornecedores, né? Ou seja, pelo mundo que o rodeia, tá? Planejamento e monitoração sistemáticos, isso é, detalhamento de planos e de controles, né? Ou seja, é muito importante trabalhar com um planejamento sólido que permita uma base de controle operacional correta, tá? Ou seja, o bom empreendedor, o empreendedor bem-sucedido, é aquele que não permite que as situações saiam do controle. Para que ele possa manter esse controle, é preciso que ele monitore sistematicamente aquilo que ele planejou, os planos que ele tem com o máximo de detalhamento possível, para que ele possa saber quais são os resultados que estão sendo alcançados de modo gradativo. Tá? Outra característica do empreendedor bem-sucedido seria a capacidade de persuasão e de estabelecer redes de contatos pessoais. Quando a gente fala em persuasão, a gente nos remete, evidentemente, à habilidade de liderança, né? Liderar significa persuadir, né? Significa influenciar pessoas em direção a um resultado, tá? Não adianta apenas ser chefe, mas você tem que ser líder se você quiser ser um empreendedor bem-sucedido. E essas três últimas características aqui: independência, autonomia e autocontrole. Como nós já falamos anteriormente, o empreendedor ele tem que ser uma pessoa que busca a sua independência, que é autônomo na sua tomada de decisão e que tem autocontrole, que consequentemente gera uma automotivação. Perfeito? Vamos adiante. Então, gente, nesse quadro agora, a gente mostra aqui para vocês a soma de características que nós vimos anteriormente, tá? E aí, esse quadro ele vai servir para vocês fazerem uma autoanálise, né? Uma autoanálise crítica. Ou seja, como será que anda a sua capacidade empreendedora? E aí você vai fazer uma análise sincera de você mesmo, tá? Pontuando aqui cada característica desejável que nós acabamos de evidenciar anteriormente e verificando qual é o nível em que ela se encontra, né? Então esse quadro aqui ele serve para você ver e analisar, né, a capacidade empreendedora que você tem, caso você queira empreender em uma nova ideia, um novo negócio ou um novo projeto. Perfeito? Analisem esse quadro com mais calma, ele está no material. Bom, gente, vamos falar agora sobre o perfil do empreendedor. As pessoas que optam pelo empreendedorismo devem estar conscientes das seguintes autoexigências que acabam de formar-lhes um perfil. Então, essas características que nós vamos evidenciar aqui dentro do perfil do empreendedor são um conjunto de autoexigências, tá? Ou seja, aquilo que o empreendedor se cobra constantemente para ter sucesso, tá? Primeiro ponto, ter vontade de trabalhar duro. É quase que impossível virar um empreendedor se você não preconceber que você vai ter que trabalhar arduamente, né, para obter os seus resultados. Tá? Ter habilidade de comunicação, né, para você poder extrair o máximo das pessoas que trabalham com você, se expressar bem, ser claro. Tá? Conhecer maneiras de organizar o trabalho, tá? Então isso aqui é muito importante, estruturar o trabalho para que ele ocorra de forma sólida e harmoniosa, né? Não havendo
alguns empecilhos que por vezes acontecem, né? Cometem o trabalho que não é tão bem organizado, ter orgulho daquilo que faz, tá? Ou seja, se sentir orgulhoso, né, daquilo que você executa, daquela atividade. Para isso você tem que gostar do que faz, né? Observem que tudo isso aqui está interligado, né? Como nós já falamos anteriormente. Se você gosta do que faz, você provavelmente terá orgulho, né? E isso é uma autoexigência, né, que tem que estar sempre presente. Manter boas relações interpessoais, né? Quando a gente fala interpessoais é entre pessoas, né? Ou seja, as pessoas que trabalham com você, como a gente já falou aqui sobre a habilidade de comunicação, né? Muitas vezes pessoas que têm boa habilidade de comunicação, elas acabam fortalecendo as relações interpessoais, mas isso aqui é um elemento importante para um empreendedor. Ser um self-starter ou um autopropulsionador, né? Ou seja, não ficar esperando por ninguém para tomar uma decisão, para iniciar um novo trabalho, um novo projeto. Assumir as responsabilidades devidas, juntamente com os desafios que aquele novo negócio, aquela nova ideia ou projeto impõe, e tomar decisões, né? Tomar decisões significa fazer escolhas, né? Decidir o curso de ação que mais favorece um determinado resultado ou objetivo. Bom, gente, agora vamos falar um pouco sobre os ingredientes de um negócio bem-sucedido. Para que um negócio seja bem-sucedido, o que necessariamente ele tem que ter, de modo resumido? Primeiro ponto, uma oportunidade de negócios que seja potencial, tá? Ou seja, explorar bem uma oportunidade dentro da sociedade, junto ao mercado consumidor, né? Algo que ainda não foi atendido, algo que o cliente gostaria, né, de ter, ou uma grande quantidade de pessoas dentro da sociedade, tá? Ou seja, que seriam potenciais clientes. Então, explorar uma boa oportunidade de negócio é um dos ingredientes básicos para que você tenha um negócio bem sucedido. Ter um espírito empreendedor adequadamente qualificado e motivado, né? Ou seja, trabalhar as características intrínsecas ao empreendedor para que você não tenha acidentes de percurso, né? Porque aconteceu uma coisa, eu fiquei desmotivado e deixei a ideia para lá, né? Isso aqui é algo que te impede de gerar um bom resultado, tá? Portanto, um negócio bem sucedido, ele precisa desse ingrediente aqui, né? De um empreendedor que tenha qualificação na área que ele deseja trabalhar, né? E esteja adequadamente motivado para gerar resultados. Um planejamento sólido e bem detalhado do negócio, isso aqui também é muito importante, né? Muitas vezes os negócios eles tombam, né? Eles vêm ao fracasso, vêm à falência, porque você não tinha um planejamento sólido e ficou perdido no meio do caminho. O que eu faço agora? Então, ter plano de contingências, por exemplo, detalhar plano A, plano B, plano C, né? Caso aconteça isso, porque, claro, como a gente já falou anteriormente, o empreendedor é aquela pessoa que lida com incerteza, né? Com algum risco, algum nível de risco. Mas se você tem um planejamento sólido e bem detalhado, fica mais fácil de lidar ou trabalhar com esse risco para minimizá-lo ou mitigá-lo. Perfeito? Capital suficiente para bancar o negócio, né? Ou seja, você precisa ter um aporte de investimentos que seja suficiente para que o seu negócio progrida e para que você implemente aquilo que é necessário, né, dentro do seu negócio para fazê-lo funcionar, tá? Acreditem em mim, muitos negócios também falem, né, vêm à falência ou tombam por causa desse elemento aqui, tá? E o último ingrediente, como tudo na vida, né, muita sorte pela frente, né? Você precisa ter sorte para que o seu negócio seja bem sucedido, né? A sorte é algo que sempre vai estar presente na nossa vida e aqui não seria diferente. Perfeito? Vamos adiante então. Bom, gente, vamos falar um pouquinho agora sobre os tipos de empreendedores. Eu diria para vocês inicialmente que essa tipologia que a gente apresenta aqui são dois opostos, tá? A primeira figura é a figura do empreendedor artesão, tá? Quem é um empreendedor artesão? É aquela pessoa que inicia um negócio basicamente com habilidades técnicas e um pequeno conhecimento acerca de gestão de negócios. Como o próprio nome sugere, né? É quem cria uma empresa de modo artesanal, é aquela pessoa que cria o negócio com base em uma habilidade técnica que ele tem. Vamos supor, eu sou muito bom em fazer coxinha de frango, né? Eu faço isso muito bem.
Então eu resolvo explorar essa minha habilidade técnica aqui, montando uma empresa para comercializar esse produto. Tá? Então, fazer isso, né? Observem que no nosso contexto, né? No nosso mundo, aqui, muitas pessoas fazem isso. Né? Às vezes tem uma habilidade técnica e resolve explorar aquela habilidade técnica abrindo um negócio. E muitas vezes tem um conhecimento de gestão muito pequeno. Né? Então isso é abrir uma empresa de modo artesanal, tá, pessoal? Basear-se apenas nas habilidades técnicas, sem olhar oportunidades de mercado, sem olhar se aquele produto é necessário, por exemplo, naquela determinada região, é fazer o empreendedorismo artesanal. Tá? Continuando aqui a explicação sobre esse tipo de empreendedor. Sua formação educacional limita-se ao treinamento técnico, muitas vezes, né? E com isso tem experiência técnica no trabalho, mas não dispõe de capacidade para se comunicar bem, avaliar o mercado e tomar decisões para gerir o negócio. Então, o empreendedor artesão geralmente é aquela pessoa que ele tem um conhecimento muito pequeno sobre negócio, sobre mercado, tá? Ele apenas decide, né, explorar suas habilidades técnicas naquele novo empreendimento. Perfeito? Vamos agora ao empreendedor oportunista. Quem é o empreendedor oportunista? Oportunista não no sentido pejorativo da palavra. Tá? A gente quer evidenciar aqui o sentido mais amplo, né, mais positivo. O empreendedorismo de oportunidades, tá? Aquele empreendedor que explora oportunidades que estão à disposição do mercado, à disposição dele para ser atendidas. Portanto, portanto, continuando aqui, o empreendedor oportunista é aquele que tem educação técnica suplementada por um estudo de assuntos mais amplos, né? Como, por exemplo, a administração, que tem um bom conhecimento de gestão, um bom conhecimento acerca dos mercados, da economia, de como anda a economia no momento, um bom conhecimento acerca de legislação, línguas, tá? E o empreendedor oportunista, ele tem uma característica básica, ele sempre procura estudar e aprender. Então, qual a diferença entre esses dois? O empreendedor oportunista é aquele que enxerga uma oportunidade de negócios, se qualifica naquela oportunidade e monta um negócio para atender aquela necessidade específica. Esse tipo de negócio aqui, gente, ele tem uma chance muito menor de fracassar do que esse aqui, baseado apenas em uma habilidade técnica, né? Aquele camarada que vai lá, tem habilidade técnica e ele coloca a habilidade para o mercado. Esse camarada aqui, ele faz o caminho inverso, ele pega o mercado e explora a habilidade técnica, tá? Ele desenvolve a habilidade técnica para atender aquele mercado que ele já sabe que existe. Perfeito? Então, claro que o caminho normal, natural, é que o empreendedor artesão, ele progrida para se tornar um empreendedor oportunista, né? Explorando aqui o empreendedorismo de oportunidades. Perfeito? Vamos dar continuidade aqui. Vamos falar um pouquinho mais agora sobre algumas características do empreendedor artesão, tá? Primeiro ponto, ele tem uma orientação de tempo de curto prazo, né? Aquela pessoa que só consegue vislumbrar o curto prazo, o que ele vai fazer amanhã ou daqui a uma semana, e geralmente com um baixo nível de planejamento orientado para o futuro, ou orientado para crescimento ou mudança no negócio. Tá? São aquelas pessoas que abrem um negócio para ser uma coisa e geralmente o negócio persiste, né? Passa o tempo e o negócio continua sendo sempre o mesmo. Geralmente o empreendedor artesão é paternalista, ou seja, ele dirige o negócio como se ele estivesse dirigindo a sua própria família, né? Então às vezes ele toma umas decisões que não são muito, digamos assim, racionais, né? Continuando aqui, gente, o empreendedor artesão é aquela pessoa que geralmente reluta em delegar autoridade, né? Ou seja, ele tende a ser uma pessoa centralizadora, não confia em ninguém, né? Tende a não confiar muito nas pessoas que estão trabalhando ali com ele, tá? Isso porque ele tem um conhecimento muito pequeno daquele ramo de negócios, né? Então, geralmente a pessoa fica mais desconfiada e aí ela se torna um gestor mais centralizador, tá? Essa é uma característica básica aqui do empreendedor artesão. Usa uma ou duas fontes de capital apenas para abrir sua empresa, né? Então é aquela pessoa que não busca explorar muito fontes de capital para uma eventualidade que se tenha, né? Ele abre o negócio meio que na tora, né?
Ele vai abrindo ali, vai fazendo e seja o que Deus quiser. Tá? Define estratégia de marketing em termos de preço tradicional, da qualidade e da reputação da empresa. Né? Então é aquela pessoa que não faz uma análise de mercado para saber, por exemplo, quanto é que o cliente estaria disposto a pagar. Ele simplesmente pesquisa ali o preço que estão cobrando e faz a precificação com base no mercado apenas, né? Desculpa, com base apenas na orientação de alguns clientes, né? De alguns outros concorrentes que abriram aquele tipo de negócio. Ele não faz uma análise mais criteriosa, direcionada ao consumidor, nem uma análise de custos, né? É muito comum algumas empresas abrirem, lançarem uma linha de produtos e pagarem para trabalhar, né? Isso infelizmente acontece muito com os empreendedores artesanais, tá? Esforça-se nas vendas basicamente por motivos pessoais, né? Aquela pessoa que ela vende no dia que quer, né? Ou seja, eu não vou abrir minha empresa hoje não. Não vou abrir hoje, e aí não dá a menor satisfação para o cliente, vai lá, fecha, abre no dia que quer, na hora que quer, sem se preocupar muito, né? Então, o que motiva eles são as motivações basicamente pessoais, né? E não mercadológicas, tá? Bom, gente, vamos falar aqui um pouquinho agora sobre o empreendedor oportunista, né? Algumas características dele. Observem que vai ter muitas características aqui que são opostas à do empreendedor artesão, que foi o que nós vimos anteriormente, tá? Tô falando isso aqui para facilitar um pouco a assimilação do conteúdo. Então, o primeiro ponto, o empreendedor oportunista é aquela pessoa que, em primeiro lugar, vai evitar toda forma de paternalismo na condução da equipe. Portanto, ele não vai favorecer ninguém, né? A não ser que aquela pessoa mereça o favorecimento. Tá? O que é muito comum numa empresa artesanal, né? Onde o cara coloca lá o filho dele para trabalhar com ele porque é filho dele e não porque é uma pessoa competente, né? Então isso aqui é algo muito evitado pelo empreendedor oportunista, né? Que é o tipo mais evoluído de empreendedor, tá? Podemos dizer assim. Delega autoridade, né, às pessoas necessárias para o crescimento do negócio, tá? Então, o empreendedor oportunista sabe que é importante confiar nas pessoas para que o negócio dele cresça, né? Porque na medida em que o negócio vai crescendo, você vai tendo que descentralizar a autoridade na tomada de decisão, né? E o empreendedor oportunista, como ele conhece melhor o ramo de negócio, né, ele tem mais conhecimento acerca daquele mercado, ele vai ter mais facilidade em delegar autoridade, né? Na medida em que for sendo necessária para angariar aí o crescimento potencial do negócio. Ele emprega estratégias de marketing com base em esforço de venda mais variadas, né? Então a motivação dele na hora de montar suas estratégias de marketing é muito direcionada ao mercado de forma mais ampla, né? E não apenas fazendo ali uma precificaçãozinha rala para saber quanto é que eu vou cobrar por aquele produto, né? Esse tipo de empreendedor ele busca competitividade, né? Ele vai buscar criar uma estratégia que possa levá-lo ao sucesso extremo, né? E não ficar apenas ali operando naquela margenzinha de mercado limitado, né? Como muitas vezes acontece com o empreendedor artesão. Perdão. Obtém capitalização original de mais de 2 fontes de dinheiro, né? Então é aquela pessoa que busca mais de uma fonte, né? Bem mais de 2, ou 3, ou 4, ou 5, porque ele sabe que eventualidades acontecem, né? E se ele precisar de uma capitalização extra para financiar o negócio, ele vai ter aquela oportunidade de tirar dinheiro de mais locais, né? Planeja o crescimento orientado para o futuro, né? Aquela pessoa que faz um planejamento de longo prazo, né? E não apenas aquele planejamento de curtíssimo prazo, é aquela pessoa que enxerga lá na frente, né? Enxerga o futuro. E utiliza sistemas de registro, controle, orçamento apropriado, oferta precisa e pesquisa sistemática de mercado. Ou seja, o empreendedor oportunista é aquela pessoa que está sempre monitorando o ambiente de negócios que permeia a empresa dele. Perfeito? Bom, gente, agora nós vamos trazer aqui um quadro, um panorama geral, que fala um pouco sobre as abordagens administrativas dos dois tipos, né? Na verdade, isso aqui é basicamente um resumo do que nós vimos anteriormente, tá? Vamos começar aqui, ó. O empreendedor artesão em geral é, por exemplo, né, o mecânico que começa uma oficina independente, o profissional que trabalha em um salão de beleza, que abre um novo salão em outro local para aproveitar sua experiência profissional e ampliar horizontes. Vejam que esses exemplos aqui ainda fazem parte do empreendedor artesanal, tá? do empreendedorismo artesanal, perdão.
Se não puder se desenvolver profissional e culturalmente, esse camarada aqui, ó, será sempre um fornecedor de mão de obra ou de trabalho especializado. Se você estiver atualmente, ou seu negócio estiver atualmente nessa condição, procure aprender o máximo possível sobre gestão de negócios, porque isso vai gerar uma ampliação da sua visão de empresa. Tá? Então, o maior pecado do empreendedor artesão ou do empreendedorismo artesanal é ficar muito fechado dentro da sua habilidade técnica, tá? Dentro daquilo que ele sabe fazer, e não explorar aquilo que o mercado fornece como indicativos de oportunidades. Tá? Vamos continuar aqui então. Os estilos empreendedores constituem dois extremos, como nós evidenciamos no início dessa explanação sobre os tipos de empreendedores, de abordagem gerencial. Em um polo está o empreendedor artesão, que dá asas à imaginação e conhece bem o produto. No outro lado está o administrador experiente e com boa instrução, que utiliza procedimentos gerenciais sistemáticos, como nós falamos agora há pouco do monitoramento, aproximando-se de uma abordagem mais científica na gestão do seu negócio. Ou seja, mais científica, o que a gente quer dizer com isso? É que busca comprovar, ou seja, correr riscos, mas riscos calculados, com base em ciência e não em achismos. Tá? O ideal, portanto, torna-se caminhar e desenvolver-se sempre na direção do polo do administrador experiente. O que ele quer dizer aqui é que se você é um empreendedor artesanal, ou você se encontra nessa abordagem, nesse tipo de empreendedorismo, o ideal é que você se desenvolva suas características, ou seja, procure ampliar sua visão de negócios e da empresa para que você caminhe no sentido do empreendedor de oportunidades, do empreendedorismo de oportunidades ou do empreendedor oportunista, que é um administrador experiente. Perfeito? Bom, gente, agradeço a atenção dispensada até aqui, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.